quero cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentando em meu nome e em nome do representante do Brasil, consulado brasileiro aqui, dizer que é uma satisfação poder estar voltando a esta universidade para enfocar um tema que, tenho certeza, tem muito a ver com aquilo que essa universidade tem representado na vida de cada um de vocês. She would like to greet everyone and to thank once again for being invited to this organization, to this institute. And it is an honor to be here with everyone, and especially with the representative from Brazil, our ambassador. And she's going to be addressing a topic that she feels will be interesting to all, current and interest to all at this time. And she thanks everyone for being here. Quando fui convidada por este departamento a estar aqui, eu fiquei pensando se eu iria enfocar um tema que fosse pertinente às relações raciais. E eu pensei porque hoje no Brasil nós estamos numa atividade muito grande de conhecimento de todos, que são as ações afirmativas, mas eu entendo que, dadas as circunstâncias, seria importante que nós começássemos a falar um pouco a respeito da inclusão social. E para enfocar esse tema, inclusão social, nós temos que falar da exclusão. E ao falar da exclusão, nós estaremos abordando com grande abrangência todas as situações de todos os segmentos, sejam étnicos, sejam políticos ou sociais do Brasil. Before she came here, she was debating on which topic would be more suitable. She knows that everyone is very interested in knowing about affirmative action because this is being debated in Brazil. It's the topic of the moment. But she will address that. But before that, she would like to discuss race, ethics, class, and that will come to affirmative action. She'll give some description of the other topics, and affirmative action will be included. Eu penso que o Brasil é um país ainda muito novo, um país com grandes possibilidades e que teve, na América Latina, o seu grande destaque quando pôde miscigenar, do ponto de vista das relações raciais, a sua população, o seu povo. She feels that Brazil is a young country. And it has stood out in Latin America, especially because of the miscegenation, of the mixing of the races. And she will continue. Eu entendo que é um dos grandes desafios do Brasil, no que diz respeito à inclusão social, é tratar das relações raciais. Se não vejamos, o Brasil, por ser um país muito jovem, ele também tem produzido, tem uma energia muito grande. E nós temos encontrado nesse imenso país, nessa questão da desigualdade, segmentos que são considerados abaixo da linha da pobreza e, por conseguinte, pensa que no Brasil nós trabalhamos e tratamos apenas das questões de ordem social. Mas as questões de ordem social no Brasil tem, sobretudo, suas origens na questão das relações raciais. She feels that Brazil is a young country, as she said previously, and many times people that think that she will just talk about the social issues, but she will talk the social issues as it relates to racial issues, because you cannot exclude one from the other. E assim, nós entendemos que desde o processo de colonização brasileiro, que nós estamos enfrentando a exclusão social em diferentes aspectos. E também tem sido esse país desafiador para que essa inclusão se faça na medida do empoderamento de todas as famílias brasileiras.
She said since the colonization of Brazil, the people, she's going to talk about social exclusion. Since the colonization of Brazil, the government has been trying to, they have been trying to deal with this problem, which is how to include everyone. And she didn't say that, but to make it a little more clear, blacks primarily, women, and all the people that are not usually included in the regular government system of Brazil. So since the beginning of time, this topic has been a challenge for Brazil. Então, a exclusão social, ela tem várias expectativas do ponto de vista da marginalização de um determinado setor. Não se pode negar, e é evidente, que sendo uma população majoritariamente não branca no Brasil, com um processo de escravidão que excluiu do acesso ao conhecimento aquela população negra ex-escrava, é claro que o Brasil não poderá dar aquele grande avanço sem que essas relações raciais tenham o mínimo de equidade de oportunidades. She feels that Brazil has a majority of, Brazil has the largest black population outside of Nigeria. And because we've been through slavery, most of the problems, most people that face problems are blacks. And she feels that until Brazil deals with those topics, Brazil cannot develop to its fullest potential. Vocês não se incomodem com quem fala inglês e português com a tradução da Edna, porque já está tudo combinado. Para quê? She said, for you not to be upset with the translation because it's all been said. It's just that I just to give a little background, I travel with her, and sometimes she will go speak a little longer, but I know what she's going to say, and I will get back. Sometimes I have to go back and forth. I know what she will discuss, and also at the end of the questions and answers, everything comes together, because the translation is not easy, especially because she is, as the chairman just said, a phenomenal woman, and all Brazilians here know it is hard to do justice to her translation. But I do my best, and I will go back and forth and try to address everyone's questions and please everyone as to best of my knowledge. Okay. O Brasil teve na mão de obra escrava sua sustentação. É claro que depois do processo de escravidão no Brasil, nós nos deparamos com uma situação em que segmento expressivo nesse caso, tanto negros quanto indígenas, e a população negra, por ser maior, teve uma exclusão maior também. Nós tivemos 3 leis marcantes no Brasil que servem de sustentação para a nossa argumentação nessa tarde. A lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei áurea. Eu vou falar das 3 rapidamente e aí entramos nessa falta de uma política mais estratégica na América Latina, porque não é apenas no Brasil. Esse processo étnico de escravidão e de exclusão aconteceu na América Latina, pegando 2 grandes segmentos, indígenas e negros, sendo que a população, em alguns países na América Latina, como é o caso dos negros, eles praticamente desapareceram, e no caso do Brasil, quase que desapareceram os indígenas. Então é muito bom pegarmos esses 2 segmentos para uma avaliação. She would like to discuss about after slavery, what happened. Brazil, the Indians also suffered great discriminations, but because there were there are more blacks in Brazil, they were the ones that suffered the most because of the numbers. But in the rest of Latin America, it's very important to mention also, in the rest of Latin America, the blacks were almost extinct, and in Brazil were the Indians because they were
there were less of them, and the majority were blacks. But she would like to also include not just Brazil, but all of Latin America. A lei do ventre livre no Brasil, antes da abolição da escravatura, garantiu a que as crianças, até os 6 anos de idade, estavam livres. Elas não seriam mais escravas, os filhos dos escravos. Mas não tinham, naquele momento, um instrumento que pudesse dar a esse filho dos escravos condição, pelo menos, de escolaridade. E esse fenômeno se acentuou e hoje nós nos deparamos com um índice de analfabetismo no Brasil que podemos até considerar baixo, dada toda a mobilização existente de décadas de governos e mais governos nesse investimento educacional, mas a realidade é que ainda temos esse analfabetismo. E existe uma relação educacional nas competências e oportunidades de que o negro e o branco brasileiro, nas mesmas condições sociais, existe uma diferença de tratamento. E para o negro pobre, ele tem, segundo os dados e estudos do IPEA, existe uma defasagem enorme, porque nós negros carregamos conosco uma grande herança dos nossos bisavós, tataravós, e por conseguinte, levamos um tempo bem maior, não para assimilar, não que nos falte inteligência, mas nos falta oportunidade. She would like to go back to slavery. During slavery time, the children of slaves were free, but they did not have access to education. And as the years went on, this has continued. Even the blacks that have studied, they don't have the same opportunity as whites, even when they have the same qualifications. So this law is very important. It gave the children freedom, but it did not give the equality. The attempt was that, but it did not happen. E tivemos a outra lei, que era a lei do sexagenário, onde quem tinha 60 anos de idade, já os idosos no Brasil, eles estariam também livres. Mas eles, na época em que ficaram livres, eles não tinham mais condição de estar na rede de produção, dada a sua idade e dado também a qualificação que eles não tinham para a sofisticação que estava existindo naquele momento da libertação. Na verdade, eles não tinham direito a serem alimentados mais, assim como os meninos, não seriam mais de responsabilidade dos senhores, donos de escravos, mas acontece que eles tinham já suas famílias e precisavam ter o seu sustento. E aí as mulheres entraram em cena no Brasil para dar sustentabilidade à chamada economia doméstica. She'd like to talk about the second law. If you were over 60 years old, you also were free. You were not a slave anymore. The problem was that they were at an age that they were not qualified for the job market, did not have the energy, and what happened is that the women they started supporting their families. The men were not able to do it, and the women came up front and started supporting the families. E depois a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, mas que não tínhamos, naquele momento, um plano estratégico de inclusão para aquele segmento que ficou fora do mercado de trabalho, e esse mercado de trabalho já não fazia mais sentido na medida em que o Brasil começou a crescer com sua tecnologia, com seus altos estudos, e este segmento ficou marginalizado e excluído do processo desse aprendizado de acompanhar, com raras exceções, o que o Brasil naquele momento tinha como mais revolucionário. Claro que queríamos a libertação dos escravos, mas a libertação não foi total porque eles ficaram presos, e vocês brasileiros que aqui estão conhecem muito bem um dos sambas que mais marcaram a história brasileira, que a Escola de Samba Mangueira dizia que
livre do açoite e da senzala, mas preso na miséria da favela. The last law that she would like to talk about is when Brazil abolished slavery. Slavery was abolished, but the people that were free, they faced another problem. They were not ready for the job market. They couldn't keep up with the technology at the time, and they were not able to earn money. So what happened is that they ended up working once again for the slaveholders. E o que nós vimos, então, com todo esse processo, é resultado dos dias de hoje. Né? Falta de trabalho. I'm sorry. And just to add, and she said that to bring to this point, because it's because of all these things that we come to this point that we are now. We are still facing racism, lack of opportunity, and so on and so forth, because the Brazilians know, and the Americans that are here are pretty much similar to what has happened here. There are some differences, but it goes back to slavery. The first law, as she said, if you were 6 years old, you were free, but the opportunities were not there. If you were 60, you were free, but you were older and lacked the energy and the preparation. And the abolishment of slavery, you were free, and everyone wanted to be free, but you still needed to survive. You needed to eat, you needed housing, so you went back to a situation that you were just freed from. And she said all that to get to the present. Então ficou para o Brasil grande desafio, onde maioria se tornaram minoria, dadas as suas diferenças de ordem social, de ordem econômica e étnica. E com isso, crianças, mulheres, idosos, pessoas portadoras de deficiência, que pertencem aos segmentos mais pobres da população brasileira, deixaram de ter acesso a outros benefícios naturais, porque eles têm esse recorte, o seu lugar de moradia, a cor da sua pele e o seu gênero. O Brasil, claro, não ficamos parados, houve um grande grito, continuamos batalhando para que hoje tivéssemos no Brasil grandes movimentos que vão desde as mulheres, dos negros, da população indígena, da criança, do adolescente, e essa mobilização sensibilizou, evidente, os atores do poder da política brasileira, e nós aqui estamos discutindo ainda, e eu que tenho 62 anos de idade, eu estou discutindo ainda direitos que eu defendia com meus 7 anos de idade. Direitos perdidos, acessos negados, e até diziam que não queríamos lutar. She would like to add that because of this exclusion, women were out of place, children, the handicapped, women, children, women, handicapped, the elderly, they were all denied access, but they fought, and many movements were created among all these groups. And she's a result of that. She said, I'm 62 years old, and I'm still fighting for my human rights that I was fighting when I was 7 years old. O Brasil de hoje, então, busca incluir os excluídos. Esse grande desafio requer um esforço que não é apenas nacional, é um esforço nacional e internacional. E acredito que lutas como foram travadas nos Estados Unidos de Martin Luther King, lutas das mulheres, somaram-se as mulheres e homens negros, brancos do Brasil, da América Latina, e temos uma realidade para ser enfrentada nos dias de hoje. She feels that just like in the United States that you had women's movements, Martin Luther King and many others, she feels that this is not just a Brazilian problem, it's an international problem that must be fought not just with blacks, but with blacks and whites together. Nós estamos buscando uma sociedade harmoniosa. E para isso é preciso reverter esse processo que ele é perverso, na medida em que nós precisamos ter uma sociedade
em que as diferenças não sejam transformadas em desigualdade, mas que elas sejam, sobretudo, um instrumento para que o direito esteja garantido. Para nós, não é fácil lutar pelo pedaço, seja para a mulher, para o negro, para o pobre, para a criança, para a pessoa portadora de deficiência. Oxalá tenhamos, né, no mundo uma harmonia tal em que pese as críticas, em que pese as dificuldades, nós possamos ter um tratamento respeitoso. O tratamento melhor que poderíamos ter é o respeito entre as pessoas, independentemente do seu credo, das suas opções políticas, da cor da sua pele ou do seu gênero. The goal is to have a society where discrimination doesn't exist, where you don't have to fight women's groups, black groups, gay groups, or any other groups, that it all comes together so that Brazil can grow and everyone can grow. This is the ultimate goal, so that everyone can have their rights and be respected, because respect is first and foremost. E assim sendo, num Brasil que luta e que tem suas dificuldades com muita transparência, enfrentando-as, é importante que as políticas de ações afirmativas tenham maior visibilidade. Esse é o grande desafio hoje no Brasil, é uma discussão enorme do Brasil, porque ainda estamos num processo de convencimento de que não estamos buscando privilégios e nem é uma prioridade, apenas uma constatação, dados estatísticos comprovados, de que não existe equidade na questão das oportunidades, seja do mercado de trabalho à universidade. Então esse é o grande debate das ações de políticas afirmativas ou política de equidade ou, para alguns, política de diversidade. And we come to the point of affirmative action. This is the biggest topic in Brazil at the moment. It's being debated, and some people feel that people that are in favor of affirmative action, they want special privileges. They don't want special privileges. It's just that many groups of Brazil, specifically blacks, have been denied their rights in several areas. So this is just a way to bring some equality to an equation that has been uneven for centuries. É claro que isso não está acontecendo só porque nós temos um governo recente no Brasil. Mas é importante também colocar de que esse governo, que o atual governo, tem dado visibilidade e mais transparência nesse acúmulo, que não são de nenhum partido, mas do povo brasileiro, para que essa equidade possa vir, que possa ter essa harmonia nas nossas relações raciais. Should like to say that other governments have addressed these problems, but the present government has been very interested, and it is trying their best to address affirmative actions and many other topics that were never discussed in Brazil before. It was not a priority. This government has put it in the front burner. Before, it was not. Eu penso que eu poderia devolver a vocês a palavra para o plenário, porque quando se tem tradução, a melhor forma de participação é quando nós deixamos alguma coisa no ar e vocês então vão acalorar, né, essa nossa conversa. Mas eu, antes de concluir essa primeira parte, eu gostaria de acentuar que nesses diferentes aspectos da exclusão social, nós temos alternativas. Estamos trabalhando e trabalhando muito e sério no Brasil para um desenvolvimento social que possa estar sendo também acompanhado e respaldado por um desenvolvimento econômico. Não basta que a gente tenha um discurso social e uma economia que inviabiliza qualquer ação de inclusão.
nós temos que encarar uma realidade de um país que tem dívida, tem que pagar suas dívidas, mas tem uma dívida interna muito grande, enorme, e essa dívida interna que temos, jamais poderemos saldá-las se não houver essa harmonia entre os poderes, se não houver essa harmonia entre o povo brasileiro e seus aliados, para que nós possamos, numa boa troca, numa sustentação, num plano para a América Latina, poder avançar. Eu queria acentuar para que nós não tenhamos mais nenhuma política que sustente a fragmentação, políticas que não são de inclusão, mas são individualizadas e que não correspondem às demandas que estão colocadas e os desafios também para o povo brasileiro em particular, porque não tenho aqui delegação da América Latina como um todo para falar em nome dela, mas falo como uma representante pública e que acumulou durante toda a sua trajetória em comissões de relações internacionais, de Mercosul, dos movimentos, né, de direitos humanos, não só aqui nos Estados Unidos, na França, na Itália, e temos essa rede, e o que nós queremos é chamar essa rede, chamar a atenção dessa rede, que sempre se fez presente, e ver o que é possível fazer juntos. She spoke a lot. Let me try to backtrack a little bit. Falei tudo aqui. Yes. Okay. First, she likes to go back, talk about Brazil. That Brazil, we have this challenge of bringing in the excluded. But we also have to face a reality that we have financial problems. We have a very high debt that must be paid. But she feels that both things can be done at the same time. The debts can be paid and the people can be included. And she would like to include Latin America. She said she doesn't represent Latin America, but she has been involved in many movements. She has traveled throughout the world, so she feels comfortable in saying that if Brazil, with its allies, get together, we can come to a conclusion. And also, the best part is that now is going to be the questions and answers. So you can ask her the questions directly and get the answers that you came here for, okay? And she thanks you, and so do I. Eu tenho aqui ainda um momentinho. É claro que eu preparei minha palestra. Of course, she prepared her speech. Mas a coisa mais difícil é eu ficar lendo aqui para vocês. Já não falo inglês, mas estou aprendendo, né? She doesn't speak English, but she's learning, yes. Já não falo inglês. E não ficaria aqui a ler em português e Edna repetindo, senão faria uma distribuição em inglês aqui, seria mais prático. Por isso eu quero agradecer muitíssimo, me deram um tema livre, eu escolhi Inclusão Social no Brasil, Mulheres e Crianças. Claro que eu não fiz toda a abordagem, porque eu sei que é cansativo quando tem que existir essa troca, né, linguística, então eu vou preferir conversar um pouco mais com vocês aí, vocês me perguntarem, mas eu quero deixar, então, aqui com o nosso professor, a inclusão social no Brasil, mulheres e crianças. E o desafio vai estar em vocês traduzirem para o inglês e fazer a distribuição. Of course, she came prepared and she brought her speech, but her speech is in Portuguese, and she's sure that the chairman of the department will translate it and pass it on to everyone. And also, she said that she didn't address all the topics. And what I'm just adding this, what she really likes to do is to have individual questions, because at that time, each person can really get to know her and get, as I said before, get their answers. And the Brazilians are probably saying, she didn't say everything. She should have said that. She should have said that. But it will be answered. So ask her questions. Talk to her. This is a great opportunity. Let's go. And she's learning English. Yes, sir. Yes, sir. I'm a physicist, and I worked for many years at a nuclear physics laboratory called Fermilab, and I had the opportunity to work with a number of teams of physicists from Brazil. And I was always struck that not one
Just give me one second. Ele falou que trabalhou 10 anos com físicos, ele é físico com os brasileiros, e ele ficou surpreso de nunca ter nenhum negro. Ele quer saber se tem algum movimento para incentivar os jovens para entrar nas áreas das ciências, que é o futuro, que representa o futuro. She's going to take 3 questions and then she'll answer. 2 more, please. Hi. Eu posso falar em português? Ok. Eu queria que você pudesse fazer um comentário. Claro que primeiro, agradecer a sua presença. A sua presença é simbólica e deixa a gente com muito orgulho do país. Eu gostei também de ver a sua capacidade de sorrir e trabalhar nos temas mais difíceis com o coração aberto e tentando incluir mais. Mas eu queria ver se você pudesse fazer um comentário breve sobre a sua atuação no governo, ou seja, o que você encontrou na questão social no Brasil desse começo de governo, como foi organizar e como foi lidar com a burocracia de um governo. Até então você fazia parte claro, do nível estadual, mas não do governo federal. Como você viu isso e como a sua experiência marca isso, como marca o segmento da tua carreira, do teu projeto político? Translator. I cannot translate everything, but I was asking her, because she just left the cabinet in Brazil, the new administration, and I asked her to comment on this period working in the social assistant. Social assistant in the government. And then also I asked her to express a little bit how is the social issues or social problems in Brazil. This lady, yes. Eu também queria agradecer sua presença. Meu nome é Emily, eu trabalho no Programa de Direitos Humanos da Faculdade de Direito. Eu estou trabalhando, pesquisando o tema da implementação dos direitos econômicos, culturais e sociais no Brasil, em particular, o trabalho internacional nesse sentido. Eu queria saber qual é a sua opinião e a opinião desse governo do rol que pode o papel dos órgãos internacionais na implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais do Brasil. Eu vou começar, depois eu vou responder. Ele quer que eu... I wondered I asked what the role of international bodies, in particular the Inter-American System, Inter-American Commission on Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, what their role might be in helping to end social exclusion and implement economic, social, and cultural rights in Brazil, just my area of research. A primeira coisa é colocar de que o governo teve a iniciativa de criar um conselho nacional de desenvolvimento econômico e social, para que as diferentes representações, tanto brasileira quanto estrangeira, pudessem ter assento. Claro que as decisões não saem desse conselho, mas ali é um fórum de debate. Essa iniciativa do governo é para dar uma sinalização de que é um governo aberto ao diálogo. E o presidente Lula, ele tem discutido não só questões de ordem social, mas também econômica e principalmente a situação do povo brasileiro fora do país. Então, eu acredito que ele esteja olhando com bons olhos, está havendo grandes entendimentos e grandes parcerias também, com as devidas, que não precisamos comentar, mas claro que é natural nas negociações, às vezes mais duras, às vezes não tão duras, mas o Brasil está aberto ao diálogo, dando a continuidade a um processo que não iniciou agora, mas é um acúmulo do povo brasileiro, que é viver num país onde a democracia tem que valer. She said that
the present government did not start the process, but it has created a council, answering your question, to address economic and social issues and to make alliances with foreigners in order to bring change, to bring the change that you are hoping to see. Okay, and this government, she's very pleased to say, has been very strong about facing all these social problems that before were addressed, but not so strongly. But now it's being addressed much more. Só para, claro que não é da minha competência, né? Não represento o governo aqui nesse fórum, principalmente em política internacional, mas eu gostaria de colocar de que o governo tem tido esses grandes entendimentos. E tem sido proveitoso porque nós não estamos apenas discutindo situações isoladas de interesses do Brasil. É de interesse, e eu quero dar essa ênfase porque é preciso enfatizar a questão da discussão do Mercosul, assim como outros segmentos querem fortalecer a discussão da ALCA. O Brasil está fazendo essa discussão amadurecidamente, até porque nós em suas políticas, porque ações isoladas não resolveremos os problemas de nossas fronteiras. I should like to add that this government is also addressing several topics, violence, drugs, and trying to bring in their allies, because by itself it cannot solve all the problems. But if we get together with our allies, we'll be able to accomplish that. Yeah. Do bolso da sala. Bom, a outra pergunta é com relação ao governo, como nós encontramos. É claro que nenhum governo, mas nenhum governo pode dar conta de tudo. Nós temos o que nós chamamos de demandas reprimidas. Então é evidente que tem que se governar com um certo equilíbrio. Né? Uma coisa é você ser oposição, outra coisa é você ser situação. Situação põe a mão na realidade. E aí você tem que ter, e acredito que o Partido dos Trabalhadores tem tido, e também o governo, a paciência necessária para enfrentar as críticas e poder construir, né, deixando de lado as críticas negativas e as positivas. Mas, na verdade, o que eu pude encontrar, particularmente né, dentro da estrutura de governo, no que diz respeito à exclusão social, foi que nós temos um sistema que é altamente fragmentado. Nenhum governo deixou de investir no social, nenhum. Mas as ações, elas foram fragmentadas. Foram ações superpostas. Todos os ministérios, cada um tinha uma ação social e não se falavam entre si. Então, a primeira medida do Ministério de Assistência Social foi buscar unificar essas ações para diminuir essa fragmentação e você poder atingir o público-alvo. Não vamos falar em recursos financeiros, porque aí não tem como. Vamos falar exatamente de medidas estruturantes para que você possa reorganizar e reformular as políticas. Elas devem ser descentralizadas,
elas devem fortalecer os municípios, porque ninguém mora no Estado ou na União, mora no município. E nós temos que unificar as ações para acabar com a fragmentação e descentralizar a gestão. Fazendo isso, acho que o que nós temos, que é muito pouco, mas nós vamos gastar melhor, estamos já tomando essas medidas, tanto assim que nós identificamos 11 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza. Em um ano se pôde colocar 4 milhões de famílias, não mais que isso. Esperamos para esse ano que mais outros 4 milhões possam estar inseridos. Por isso a importância da unificação e pegar a rede de proteção social que o governo tem, que a iniciativa privada tem com a responsabilidade social e poder atender esse público-alvo, porque o governo sozinho não irá dar conta e aí não podemos ser ingênuo e passar para a população de que daremos conta de incluir os excluídos do Brasil num governo de 4 anos com dívidas enormes, não só dívida de ordem financeira, econômica, mas social, com problemas ainda no Brasil que precisam de grandes ajustes. Então, essa é uma situação muito desafiadora para o governo Lula. A área social com o endividamento que o país tem. The second question was made by the Brazilian gentleman. How did she find the government when she was how did she find the government when she got to the capital of Brazil? She said that all previous governments had social programs, but they were not tied together. They were very separated. Each one had their own agenda. So the biggest challenge has been to unify them so that you can create one program and to help more people. It is a huge challenge, but she feels that it can be accomplished. But the main thing that she found was that it was all over the place. There was not one social program. She feels that they should have one social program that brings everyone, that includes everyone, and that one talks to the other. Because if he's doing something, we are Brazilians, but if he's doing something and I'm doing something different, even though we may have the same goal, we won't get there. So that is the challenge of this new president. Because aside from that, we also have the financial situation and all the other problems that Brazil has. A outra pergunta foi em relação ao incentivo à juventude brasileira, afro-brasileira, para que ela tenha acesso ou que ela faça uma escolha pela ciência. A situação do negro brasileiro ainda hoje é de invisibilidade. No Brasil nós temos cientistas negros, nós temos pessoas capacitadas negras no Brasil. As oportunidades não vieram. Nós levamos um tempo enorme para ocuparmos algum espaço de poder, de decisão e de destaque no Brasil. Essa é a grande luta, porque enquanto nós lutávamos pela preservação cultural, as coisas não eram tão difíceis nessa convivência. Porque lutar pelas coisas culturais não iria incomodar o poder. Então, enquanto eu estava lutando para colocar a minha roupa africana, fazer o meu cabelo africano, e a minha dança, a minha religião africana, até aí muito bem. Mas quando, se poder é bom, negro também quer poder. Então, quando esse movimento começa a colocar de que ele não tem visibilidade, porque não estava sendo visto na televisão, não estava sendo visto como um gerente de banco, não estava sendo visto como um diretor de qualquer, não estava sendo visto como um embaixador, não estava sendo visto como um general, não estava sendo visto como uma série. Quer dizer, quando esse movimento começou, exatamente as coisas foram ficando mais difíceis. Quando nós já não queríamos ser apenas liderança comunitária,
queríamos representar a nossa comunidade, as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas no Brasil existem esses negros e negras qualificadíssimos. O que falta é a oportunidade. E a iniciativa do presidente Lula agora foi muito interessante. Foi a primeira vez que no Brasil nós tivemos um número que não é grande, mas é a primeira vez que nós temos no Brasil um número de representação da população afro-brasileira no primeiro escalão de governo. Porque até então nós tínhamos apenas um, que foi o Pelé. I'd like to go back a little bit because I'd like to apologize and go back a little bit because she mentioned something before that I forgot to mention. There were 11 million people, Brazilians, that were under the poverty line, and President Lula was able to bring 4 million above the poverty line. The goal is to bring everyone, but he has brought 4 million. And then she said that there are many qualified Brazilians, black Brazilians, in all areas, but they don't have access because first black Brazilians were just fighting for their cultural preservation, and that was not a problem with the government. You know, she said we were fighting to be able to wear African clothes, to braid our hair, so that didn't bother anyone, to dance and to do just cultural things. Now that they have begun to fight for their rights because power is good, so everyone wants power, then it has become a much harder struggle. The struggle to have blacks in all areas, ambassadors, physicians, physics, so on and so forth. Now the struggle has really begun because now we have begun to bother the powers that be. And before, the only well-known Brazilian was Pelé, and he was playing soccer, so he was not a threat. So now the threat begins because we want the same rights. More questions? This lady. Oh, I have to rise just out of respect. Here's what you did. There's something in you that makes me rise. It's even though I don't understand Portuguese, there's the sound like a trumpet. Your sense of self is good for people to hear you speak because you remind us of something in us that is royal. It's the mind, your intelligence, and that light will help the people. Past the words, there's the music, your quality, your spirit. So you bless us all. And I salute you because you make me rise. We cannot slump in your presence because you're a great man. Só deu para entender, né, que só a sua presença é força, a sua presença é luz, e aí não deixa ninguém tá abaixado, nem está aí, e todo mundo fica em pé. E ele teve que ficar em pé porque por honra. Eu agradeço muitíssimo essa manifestação, so mas quando a gente não fala a mesma língua, tem que falar uma que nós nos identificamos. E eu estou falando com a língua do coração. Espero estar sendo entendido. I think you understood. She's speaking from her heart, and she thanks you. And she said that she can understand. She can only speak the language that she knows, which is Portuguese, but she thanks you from the bottom of her heart. And what you said was so expressive that there needs no translation. It was golden fire. É fogo e ouro. A senhora é tudo. Boa tarde, meu nome é John, sou estudante aqui em Harvard e eu estudei um ano no Brasil. Depois voltei para aqui e não sabia se tem o que você acha que é o papel das pessoas afrodescendentes que não moram em Brasil, mas moram aqui nos Estados Unidos, ou moram no Caribe, mas gostaria de fazer alguma coisa para ajudar a situação dos negros em Brasil contra a discriminação na educação e contra as coisas raciais, né? Porque moramos aqui, mas eu não sei o que é o meu papel, o papel dos negros aqui nos Estados Unidos. I just said my name is Dawn. I'm a student here at Harvard, and I went to Brazil for a year. I studied the language, got to know about the culture. I returned back to the United States, and I don't know what the role of people of African descendants is or could be to help against discrimination, racial discrimination, in the educational system and so forth. Two more.
sir. Thank you for coming. Obrigado por você Very ter vindo. excited to meet you Muito feliz de conhecer a because I senhora. learned of you a decade ago reading Conheci a Harvey senhora 10 anos Cox's atrás, book, Fire from Heaven. lendo a senhora And livros, lendo sobre a as senhora a livros. Pentecostal studying here at the Divinity School, I want to know specifically Quer saber what role you especificamente believe faith qual é can play in o politics, papel que given fé how tem na that's hotly política, debated here in the U.S. qual é o papel da And what fé na role can política the black church e como a follow up igreja on the young negra lady's question? What pode, role can that particular como a igreja pode ajudar, African-American pode ajudar os negros institution play brasileiros. in building bridges with blacks in Brazil? Como é que os negros da igreja negra podem ajudar os negros da Brasil? Miss? Miss. Lots of things. My name is Chihara Suji, and I'm a student here at Harvard. I'm studying sociology. And I was wondering, lots of scholars and academics talk about different racial ideologies that have arisen in Brazil, such as the idea of whitening and other ideologies of racial democracy. And I'm wondering now that lots of people have kind of poked holes in both of those ideologies, I was wondering what major racial ideologies emerging now, and what role do Afro-Brazilians have in sculpting this new idea of race emerging? Já sei que, primeiramente, a gente da ideologia do Brasil é que estava tendo um processamento de embranquear. E agora que isso já se sabe que isso não é verdade, qual é a ideologia agora que os brasileiros têm, que os negros brasileiros têm em relação a isso? Tá, pode perguntar mais. Okay, one more question. Hi, Miss. I'm sorry. Eu me chamo Kathleen O'Connor, estudei, fiz minhas pesquisas doutorais no Brasil e estou 3 anos voltando para Salvador. Salvador. É. Ó, essa é uma discussão depois. Eu gostaria de saber o que eu acho na educação primária. Eu acho que isso é o problema que congela o status quo. Porque os pobres não têm condições de ir para uma escola boa. Então, não têm condições de passar o vestibular, etc, etc. Eu estou querendo saber se o governo está fazendo alguma coisa para melhorar o sistema público de educação. Porque conversar sobre affirmative action é muito bom, eu acho que ajudaria muito, mas os estudantes têm que chegar lá, têm que chegar de nível universitário para aproveitar o affirmative action. You want to translate that? Yeah. I mean, I'm a college Tá. student here at Harvard, and in my thesis I talk a lot about politics in Brazil. And what I saw in my research was that the system of primary education in Brazil leaves the poor and the people of color frozen in a lower social status, and I think it's a big part of the lack of social mobility. And so I was wondering if the government was doing anything to improve the system of education. One more question from this lady, please. Oh, yeah. Ministra, é um prazer ouvir. Meu nome é Leila Martins, eu sou de Roraima. Eu estou aqui como professora visitante no Departamento de Antropologia. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os direitos indígenas e a proposta do PT para isso, porque até o momento o governo Lula fez 2 coisas principais em relação aos direitos indígenas. Uma foi que ele reduziu a área Baú dos Caiapós, que foi uma decisão inédita. The decisions that Lula has taken in the first year of his government, which has been to reduce indigenous territory. So I want to hear her opinion, the opinion of the party. Tem mais alguém? Any more questions? Então já posso responder? Vamos começar pela mais quente. Let's start by the hardest one. Gosto dessas coisas assim. Eu queria deixar muito claro de que eu já disse que ser oposição não é tão, ser situação não é tão fácil quanto ser oposição. Todo governo quer acertar, mas nem por isso a gente deixa de criticar. Claro, isso faz parte do processo democrático.
O governo Lula, e essa defesa que eu quero fazer, é um homem comprometido com essas causas. E que jamais tomaria qualquer decisão que pudesse prejudicar uma comunidade, principalmente uma comunidade indígena, ou uma comunidade negra, ou o pobre. Não estou acompanhando essa discussão, até porque eu estava quase 23 anos sem férias e eu estou há 3 meses fora do Brasil. Estou desde fevereiro e tenho acompanhado muito de longe, porque senão também eu não faço as minhas coisas. E eu não quero ficar dividida entre estar prestando atenção lá e cá, porque senão eu não avanço. Né? Eu não tenho mais idade para... Então tem que correr. Mas eu tenho certeza que, primeiro, nós temos uma ministra muito comprometida. Marina Silva é uma ministra comprometida. Não só como uma militante da causa, mas como uma pessoa formada, competente e responsável. Segundo, o Partido dos Trabalhadores tem se comportado em relação ao governo com isenção. Tem feito críticas e vai fazê-las, e vai ter momentos em que o interesse do governo não serão necessariamente os interesses do Partido dos Trabalhadores. Isso é perfeitamente ajustável e comum. Porque o presidente Lula tem que governar para o Brasil. Ele não governa para o Partido dos Trabalhadores, ele governa com o Partido dos Trabalhadores. E sendo assim, o Partido dos Trabalhadores não foi quem fez sozinho o programa de governo do presidente Lula. Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores, que eu sou militante, que sou filiada e que sou da direção nacional que defende um sistema socialista e que está muito longe do modelo que nós estamos implementando hoje. Então, o presidente Lula está diante dessa realidade. Uma coisa é o presidente socialista Lula e outra coisa é o capitalismo e não o socialismo que nós temos no Brasil. E isso faz uma diferença. Para que ele possa ter uma harmonia, ele terá que necessariamente avançar e recuar. E isso eu acredito que ele esteja fazendo. E não vai cometer o descalabro, né, de sair aí diminuindo terras indígenas. Tenho absoluta certeza nisso, sem que isso não fosse parte de um grande acordo, mas de um grande acordo e necessariamente passarão pela própria comunidade indígena. Eu confio no meu presidente, tenho absoluta certeza disso. E sei que se alguma coisa tiver que ser feita, ele o fará com muita transparência e todos tomarão conhecimento. Eu conheço aquele homem. She would like to say first, she'd like to start with the last question because it's the most controversial one. The professor of anthropology from Brazil asked why the President Lula has reduced the indigenous lands. She said first that it is one thing to be, when you are outside of government, you have many goals. Once you are in power, you must achieve a balance in order to govern the whole country, not just segments of the country. And she spoke also of a cabinet member, Marina da Silva, who is well-educated and very qualified and very involved in the indigenous issues. She said, and also she said that she trusts our president, President Lula, and she knows that if he reduced the land, there must have been an agreement with the indigenous also, and that he will not exclude any of the people that the party has fought so long to include, which are the Indians, blacks, women, and so on. She really believes in him, and she believes that this is a step that he had to take, but that he will not hurt them. E a outra pergunta é com relação à questão da educação. A educação no Brasil, as ações afirmativas na área da educação, ela não está passando apenas no nível universitário. Nós constatamos, e aqui no início da minha fala eu coloco
coloquei em relação à população negra, mas isso é em relação à população pobre, principalmente do Brasil, que é majoritariamente negra. E tem uma relação lá. Mas no que diz respeito à educação, medidas são tomadas porque entendemos que a educação, a informação é o grande instrumento. E não é um grande instrumento porque nós temos hoje essa desigualdade social e falta de oportunidade. Nós estamos diante de um mundo digitalizado, globalizado. E nós já estamos passando, antes de darmos conta, e isso não é só no Brasil, da educação, essa educação que nós temos tradicional, nós já estamos entrando, sabe, no índice de analfabetismo nessa área digital. Então, o que é que nós estamos discutindo? A inclusão social, através da educação, tem que necessariamente ter a inclusão digital, senão nós teremos uma defasagem maior ainda. Quer dizer, quando nós conseguimos colocar o computador para o menino da favela, da escola comunitária, não sei onde, já passou. Nós já estamos aqui produzindo avião em casa. Então, é lógico que é preciso que a educação, como um instrumento altamente revolucionário do ponto de vista de mudança, não só na informação do conhecimento, mas também da qualidade de vida, está sendo encarada dessa maneira. Agora, há uma realidade colocada para nós, brasileiros, né, e que ela é cruel, não deveria ser, né? Porque saber não ocupa lugar, já dizia minha mãe. Então, nós poderíamos perfeitamente ter essa educação qualificada que eu tive do meu primário, mas hoje você não tem, porque não se qualifica à altura os professores, porque não se tem uma política educacional que envolva verdadeiramente o corpo discente e docente, não existe. E o esforço que está sendo feito é exatamente para isso. Porque não é só a qualidade, não é só a qualidade de ensino que você tem que ter. Você tem uma situação de uma nova, eu quero assim dizer, você tem uma nova composição familiar no Brasil. Não adianta termos modelos, tratarmos essa sociedade brasileira como algumas décadas atrás. Houve uma mudança cultural profunda. A exigência educacional é maior hoje do que antes. E o tempo também tem que ser menor para que essas pessoas tenham acesso. Então, ou se faz essa educação com toda a transparência, colocando essas dificuldades, ou então nós vamos conseguir agora, de acordo com a correlação de força, colocarmos nas universidades os negros, mas não colocaremos as nossas crianças, que é fundamental, que é a base. Por isso, eu acredito que o governo Lula possa dar mais uma alavancada, porque ele também não encontrou uma bancarrota na área de educação. Né? Teve todo um trabalho que foi sendo feito. Agora, no que diz respeito, né, à atualização, seja do corpo docente e discente, isso custa alguns reais e nós estamos trabalhando para mudar essa situação. I'll try to translate all of that. The lady addressed the question of the elementary education in Brazil that is it's very weak, mostly for the poor, and most of the poor people are black. And she said there's a relationship between those two. She feels that the president is trying to do this to improve the educational system, also because of technology that is so advanced. We need to have computers to the poor kids before the rich kids are building airplanes at home. That was the example that she gave. She said that it requires money, and that's a factor. And
it's going to take a little while, but she didn't give a definite answer, but I think you understood what she was trying to say. Qual é a ideologia do negro hoje no Brasil? Quer dizer, nós não perdemos a nossa ideologia. Nós estamos organizados em partidos políticos, em igrejas, na escola de samba, nas associações, nos sindicatos. Quer dizer, existe uma organização do negro brasileiro, mas não podemos dizer que todos estão engajados, né, ou no mesmo partido, ou com a mesma ideologia, porque senão não seríamos uma sociedade plural, né? O negro não teria que necessariamente estar fazendo o que o outro esteja fazendo, porque todo mundo pode fazer o que quiser. Então, nós também queremos fazer, se possível, né, chegarmos à presidência da República, né, ser general, dono de banco, tudo isso. Mas, entre o desejo, né, e as possibilidades, existe todo um movimento que nós não abrimos mão. Se eu estou aqui hoje, é porque houve todo um processo anterior, né? Se hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil como um trabalhador, é porque houve anteriormente toda uma organização que deu sustentação e que o Partido dos Trabalhadores canalizou, né? Foi fruto do trabalho de um conjunto, não é uma coisa milagrosa ali. Foi todo, até eu acredito em milagre como cristã, mas foi todo um trabalho feito. Então, tem-se ideologia, existe divergência como existe nos outros lugares, mas alguns segmentos não abrimos mão de nossa fé. Não queremos que transforme o fato de sermos religiosos em achar que somos alienados. Não queremos abrir mão, mas queremos também liberdade. Eu sou cristã, não sou candomblessista, mas vou defender até o último momento da minha vida o direito do candomblessista ser candomblessista. Mas nem a minha religião e nem a religião dos outros tem garantido a que haja uma representação nossa, seja no parlamento, seja no governo. Então não podemos confundir. O Estado é laico, e nós, portanto, temos que, segundo a nossa fé, estarmos politicamente organizados para que nós possamos exercer a nossa ideologia com mais visibilidade. Né? Não ter só uma benedita, a primeira, eu estava aqui ouvindo que eu não aguento mais ouvir esse currículo. A primeira não sei o que, eu já falei, gente, tira esse currículo da mão dos outros, porque eu não aguento. A primeira negra, não sei o que, a primeira vereadora, a primeira deputada, a primeira senadora, a primeira não sei o que. Aí eu estou cansada, porque eu digo, mas até quando que eu vou ficar? A primeira. Quer dizer, leva um tempo enorme, mas nós estamos firmes, ideologicamente falando. She said there has been a long movement in Brazil, a long black movement in Brazil, and also a long movement among the poor Brazilians. And that's why the Workers' Party was able to elect the present president. As many of you know, he's quit school at the 4th grade, and he became the president. And for him to become the president, there had to be a long struggle for him to get there. We still have a very long way to go. She said she's very tired of being the first black senator, the first black congresswoman, the first black deputy governor, the first black governor, and so on and so forth. And she also believes that, you know, blacks, just because we are blacks, we don't think, all of us don't think alike. But, you know, the goal is the same, is to see blacks in all fields, in all areas. And she believes in miracles because she is a Christian, but she also respects the other religions, and she will fight for the rights of other religions. But basically is that we have quite a while to go until we see the Brazil the way it should be. Because she hasn't said, but I know she's going to say in a few minutes, the number of blacks that we have in Brazil, and many people still to this day, they don't know. And just to add for myself, they always think I'm American just because I'm black, and I'm dark, and I'm overweight, but I'm still pretty. So we will overcome
and she said she's tired, but I know she has strength, and there will be many, many others behind her. But I hope, so you said how you can help, talk to her after the speech. There are many ways that you can help. And you too, we should get together because it's time. It's 2004. And talk to our ambassador. He's a great gentleman. I'm sure he will help us. And also my friend here, he's here. He lives in Boston, the Boston area. There are many people that you can reach. She says she's tired, but I know she has strength. She'll go, diz que ela está cansada, mas ela vai continuar. Mas eu quero só dizer que vocês estão vendo por que ela tem que fazer essa tradução, né? Porque ela está acompanhando as outras, aí eu falo e aí ela... Bom, aqui a última é ajuda, né? Como ajudar os negros brasileiros, os que conhecem o Brasil, que estão fora do Brasil, como ajudar. E a outra, qual é o papel da fé na política. Bom, as duas coisas. Para fazer política tem que ter fé, e para ter fé tem que fazer política. Então, eu acho que as duas coisas estão juntas, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e as pessoas, né? E sem fé também, e sem esperança, é impossível você permanecer num partido político. Não é fácil. Então... Deixa eu só traduzir, Sandra. She said that faith and politics go together. You cannot do politics without faith. One and the other go together. And you cannot stay in a party for so long without having faith. It's simply impossible. Como ajudar? Eu penso que eu tenho um projeto, eu não quero falar do meu projeto, mas eu vou falar. Que é a criação de uma fundação, porque eu sou assistente social e tenho feito grandes estudos sobre essa questão da fragmentação. E como nós falamos em universalizar educação, saúde, mas isso está muito longe de ser universalizado. A realidade é outra. Nós falamos, o que nós queremos universalizar? A educação primária só? O que nós queremos universalizar? A saúde do atendimento primário? O atendimento, cuidado de saúde? O que nós queremos? Será que eu vou poder realmente, né, naturalmente pegar uma criança pobre, uma mulher pobre, alguém, ir para uma clínica e se operar numa política universal de saúde, uma mulher ou um homem pobre, rico, com a mesma doença? Então, existe uma situação a ser discutida. Eu tenho as minhas utopias, mas eu acredito que é preciso pensar o seguinte: temos verdadeiramente condição, sabe, de dar emprego para todo mundo? Pelo menos na minha concepção, eu estou falando por mim. Não temos. Não temos. Mas nós temos condição de dar trabalho para todo mundo, colocá-lo verdadeiramente na rede de produção, para que ele possa resolver os seus problemas e não ficar beneficiário de recursos que nunca alcançarão as suas necessidades, dará conta de suas necessidades. Será que nós não precisamos pensar um pouquinho diferente? Mesmo que digam que somos loucos, vamos pensar. Então, essa fundação é nesse sentido de ajudar essa rede de proteção. Ela não tem necessariamente que executar, mas de poder buscar o que cada um está fazendo, seja iniciativa privada, seja governos, nacional, internacional, e ter o seu público-alvo, porque a gente não acaba nunca. Nós temos não sei quanto tempo no Rio de Janeiro, tem toda vez a pesquisa diz assim, tem 500 meninos na rua no Rio de Janeiro. Entra governo, sai governo, os 500 meninos estão lá. Não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí. E todo mundo investindo. Organização não sei das quantas, está mesmo investindo. Então, o que falta? Uma rede, uma conexão para que nós tenhamos um mapa público-alvo e que haja uma responsabilidade por esse público-alvo. Esse é o meu projeto que quero fazer agora.
mudar para o Brasil, é preciso trabalhar em rede. Seja com quem, mas trabalhe em rede. Não dá para ficar, eu vou na Bahia, tenho um projetinho, eu vou no Rio de Janeiro, eu tenho outro, eu vou... Não dá. Tem que fazer uma conversa amadurecida, ver assim, vamos canalizar esforços. E a minha organização só pode atender 50, mas a sua pode atender mais 50. Então vamos sentar e vamos atender os 100. Eu acho que isso é preciso ser feito. Eu estou muito disposta, estou conversando, estou aqui fazendo 1000 reuniões aqui nos Estados Unidos, já estive na Unesco, já fui ao Senegal, vou continuar na minha maratona, mas eu quero só dizer para vocês que querem ajudar o Brasil, seja na área das relações raciais, seja na área educacional, que vocês possam trabalhar em rede, buscar uma dessas redes que existem e poder trabalhar um pouco, não é, esse entrosamento de ações, porque também essas ações estão superpostas. Nós precisamos dar oportunidades para a formação de lideranças. Aí, às vezes, isso eu estou falando, olha aqui, com o maior carinho que eu tenho e maior respeito que eu tenho por organização não governamental, porque eu sou um produto também dessas organizações, num trabalho com a igreja, com as comunidades eclesiais de base. Eu sou evangélica, mas sempre tive esse trabalho, então eu acredito nesse trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa que não é possível também reproduzir. Assim como eu disse que o governo não conversava entre si, quando nós chegamos, encontramos várias ações fragmentadas, as organizações estão operando dessa mesma forma. Aí eu quero fazer, mas não há uma conexão. Aí eu chego e faço na Bahia. Vocês viram quando falou da Bahia, eu dei aquele risinho? Porque, olha, eu estou na Bahia, eu estou no projeto da Bahia, eu estou no projeto da Bahia. Mas a gente não vê o projeto da Bahia, mas está sendo feito. Então vamos fazer juntos, vamos dar mais visibilidade, colocar, realmente, aqui tem uma organização, fundação... Brasil Foundation. Brasil Foundation, então ela seleciona, né, ela sabatina organizações no Rio de Janeiro para ter um trabalho mais amplo, ou que não seja, se não for essa, faça por uma outra, mas o que eu gostaria é que realmente vocês pudessem investir, mas investir sabendo o que vocês estão fazendo. Estão formando liderança? É liderança mesmo? É preciso? Então vamos fazer, porque senão fica difícil. Tá bom? Um carinho que eu estou dizendo isso. She said she didn't want to talk about her personal project, but she will. She's creating a foundation because one of the problems that she has found is that there are many organizations, but each one is working separately. And what she hopes that her foundation can do is to network and to put other organizations together. If your organization is doing one project and hers is doing another, you can get together and help each other, and you also know about each other, not be separate, as she said, the way that she found the government. There are many social problems, many projects in Bahia, they are working, but nobody knows anything about it in Rio. She wants to she hopes to guide a lot of people, such as yourself and others, that want to invest in Brazil and to put you and other people together to help these social programs. Because one example that she gave is that every time there's an election in Brazil, they have this statistic. There are 500 homeless kids. Every election, there are 500, and they are never helped. How can you solve that? If you get together, if you network, at least that's a step, so that you don't, the problem doesn't continue, or you don't just help 2 or 3, but you begin to help more and more. So she's going around, she's been out of Brazil for about 3 months. She went to Senegal, she went to Paris. She has gone to other colleges to speak, and she will bring this, this foundation will become a reality pretty soon, and she hopes that everyone can participate and help her. There is a Brazilian foundation, and hers will be a little different because her goal is to use her experience to put these people together, you and many others. Eu quero fazer os meus
agradecimentos, dizendo que a maior rede de proteção brasileira está na mão das igrejas. Mas nenhum governo conversou com as igrejas e também as igrejas nunca conversaram com o governo. Nós tivemos uma tentativa, no início um pouco frustrada, porque não entenderam bem o que nós estávamos buscando fazer naquele momento. Era pegar 3,5 milhões de pessoas no Brasil que têm trabalho social. Não conversa com o governo, nem o governo com eles. Se a gente tem uma rede de proteção social com as igrejas, seja evangélica, católica, seja do candomblé, do centro espírita, dessa parte religiosa. Se você pega essa rede de proteção, você já tem um contingente enorme de pessoas que estão sendo beneficiadas. E aí você vai trabalhar o quê? Empoderamento da família. Não dá para pegar o menino, mas o menino vai receber o benefício e volta. Porque é assim que é a vida. Nós não podemos ter a ilusão de achar que ele lá, trabalhador, rural, indígena, não sei o quê, vai pegar e vai chegar da escola e não vai fazer. Vai fazer, porque vai estar sempre faltando. Então, se você qualifica um núcleo familiar, você dá empoderamento a ele e ele vai poder tocar a sua vida. Então, eu vejo que é preciso que as organizações falem entre si. Esse é o grande apelo que eu faço. Eu estou batalhando para que o governo Lula possa dialogar, mas dialogar muito, porque é uma rede de proteção forte. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o Centro Espíritas, todos estão investindo nessa área social. Eu conheço vários projetos, vários. Quer dizer, não é interferir na organização, não é isso que eu estou dizendo, não é interferir, mas é poder ter essa rede e poder dizer aonde é. O governo pode ajudar a divulgar o trabalho que o candomblé da Bahia está fazendo na área social, lá Vovô, que está fazendo, Olodum, Ileaê, está lá fazendo, então vamos lá fazer. Pode divulgar o que está fazendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e nós vamos nos encontrando com esse trabalho, porque nós estamos canalizando esforços para o mesmo lado e não estamos conseguindo dar conta. Por isso esse apelo que faço, essa é a minha vontade, eu estou acreditando fielmente que se tiver mais um instrumento que queira ajudar a fazer essa articulação, eu acho que nós vamos ter um resultado diferente. E aí, depois a gente briga, né? Para quem que vai ser, porque o ser humano é assim, né? A gente quer dizer que foi a gente que fez, não tem problema. Não faz mal. Apesar de eu ter aprendido na Bíblia que não sabe a mão esquerda que faz a direita. Mas a gente está sempre fazendo assim com elas, olha. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigada, professor, a todo o corpo docente e discente. Espero voltar aqui em outro momento, com uma outra proposta, até porque vocês estão lendo o livro Benedita, mas esse livro já está defasado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma alegria muito grande em poder estar vendo esse livro ainda na universidade, já estou produzindo outro, e saber que o que eu coloquei nesse livro, vocês vão ver que está acontecendo no Brasil. Tá bom? Um abraço grande, muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês, se é que eu posso falar em nome de Deus. First of all, I just wanted to mention that she said the biggest network that she finds is the churches. The churches already have many social programs, but the problem that they have is that they tend not to talk.
They tend not to talk to the government, and the government not to talk to them. She hopes that they get together and they grow. And in her foundation, she wants to empower the family, because empowering just the child and then the child goes back to the slum and the parents have problems, the mom, the dads, that's not enough. The foundation will be for guidance and to empower the family. She is very happy to see her book here. Another book is being written about her. She hopes to come back, and she thanks each and every one. She thanks you, Professor. Sir, thank you. Bye-bye.